A gente, paz do Senhor Jesus, começando mais aqui um vídeo, vamos conversar um pouco hoje sobre conversão, como Deus nos chama para fazer aquilo que nos pedimos, e às vezes, muitas das vezes as pessoas desacreditam, elas criticam a gente. Vim aqui falar de uma pessoa que eu tenho seguido ela, né, esse pastor abençoado que tem ajudado eles a ser transformado, ajudar a pessoa a ser transformada por Deus, assim que eu posso falar. Então eu vim aqui falar sobre a palavra de Deus também. A palavra de Deus ela nos ensina quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, nós temos um chamado. O Senhor nos chama para fazer algo específico daquilo que Ele nos libertou, daquilo que Ele fez na nossa vida e vai fazer. Bom, se vocês escutarem algum barulho, né? Agora está de dia, eu tenho animais em casa, algum barulho às vezes pode fazer. Mas vamos continuar aqui. Desde já eu te peço que você se inscreva, deixa seu like e às vezes eu vou dar uma pausada também quando tiver barulho. Então, gente, então às vezes as pessoas elas não acreditam naquelas pessoas que foram chamadas por Deus, são muito criticadas. Vocês devem conhecer o pastor Flávio Amaral, ele é um homem de Deus. Eu falo que ele é o João Batista nos dias de hoje, e Deus tem usado ele para pegar pessoas e tirar das garras do inimigo, né? Então muitas pessoas não concordam com o trabalho dele ou criticam, mas não é assim. Gente, é uma luta o trabalho que ele faz, é um trabalho que não é fácil. Você ir lá ajudar pessoas a transformar, acontece todos os momentos da gente ajudar alguém, já aconteceu comigo, e aquela pessoa virar as costas para você, virar as costas para Jesus, é normal. Nem todos querem o Senhor Jesus, e eu provo isso dentro da palavra de Deus. Às vezes estamos cercados de amigos, de pessoas que muitas das vezes saem do nosso meio, não quer mais saber de caminhar com Jesus, não quer saber de estar mais ao nosso lado. Isso acontece a todo tempo com qualquer um, somente nós cristãos. Olha o que diz aqui a palavra, 1 João 2,19. Olha só o que diz a palavra de Deus aqui, ó. 2,19. Fala assim, ó. Eles saíram. Deixa eu tirar meu óculos, senão de perto não vou enxergar. Eles saíram de vosso meio, entretanto, não era dos nossos. Olha só. Porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido convosco. Todavia eles foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era do nosso. Aqui fala, claro, aqui fala dos os anticristos, né? Então, se for ver no meio de nós, muitas pessoas elas não querem saber mais de Jesus. Elas não querem, elas começam a criticar, blasfemar, achar que aquilo não está bom e volta para o mundo, fazer tudo errado de novo. Porque o eu dela, o querer dela está mais forte do que a vontade dela buscar Deus, de matar a carne dela. Então é que fala, né, filhinho, já é a última hora, né? Nos últimos dias haveriam muito isso. Às vezes a gente tosse, gente. Desculpa, eu tive que dar uma pausa. Mas, continuando, o inimigo nunca quer que a gente fale a verdade, que a gente pregue a verdade para as pessoas. Então, aqui fala que no 18 para cima fala, filhinho, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora.
Então, muitos vai sair do meio da gente, muitos vai sair do meio do povo de Deus, daqueles que realmente querem buscar o Senhor, que é uma transformação de vida, como assim o pastor Flávio Amaral tem ajudado outras pessoas. Porque, gente, não é fácil você pegar pessoas que o inimigo foi, né, e mudou o sexo daquela pessoa. Deus fez o homem e a mulher. O inimigo vai e faz ele acreditar que ele é outra pessoa. Isso é só coisa do inimigo, gente. Porque nascemos, olhamos diante do espelho e somos aquilo que Deus determinou que seríamos. Se Deus quisesse que eu fosse homem, eu tinha nascido homem. Se Deus quisesse que eu fosse mulher, eu nasci mulher, porque Ele me fez assim. Então aqui está falando, e aqui, e vós possuem a unção do Espírito Santo e todos têm conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque sabeis que por mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é mentiroso senão aquele que nega Jesus Cristo? Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então, às vezes, tem pessoas no meio da gente que não querem mais afirmar que o Senhor Jesus nos leva à salvação, que o Senhor Jesus nos leva até o Pai. E isso realmente acontece no meio da gente cristão. Permanecer em vós que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, então aquele homem vai lá e prega a verdade para aquelas pessoas. Né? Aquele pastor, ele vai lá e prega e ensina a verdade. E há um desejo deles quererem mudar. Só que muitos saem do meio deles ali criticando. Então, esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Então, muitos não querem a vida eterna, não querem o Senhor Jesus. E através do Senhor Jesus a gente vai ao Pai. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então, muitas das vezes há no meio da gente o enganador, né? O enganador. E ali, igual Jesus. Jesus estava com os 12 e ali havia um enganador. Sempre no meio da gente vai ter um Judas e um Pedro, principalmente um Judas. Não devemos olhar para a minoria, mas sim para a maioria. Então, o que acontece? Muitos aqui falam, saíram do meio, né, do nosso meio, entretanto não era dos nossos. Então, se sai alguém do nosso meio, não era dos nossos, não era de Deus. Então, pastor Flávio de Amaral, o Senhor pode ficar tranquilo, porque Deus é com o Senhor. Se tem pessoas saindo do meio do Senhor, da casa do Senhor, daquilo que o Senhor colocou, que Deus colocou no coração do Senhor, não se preocupe, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. E tem pessoas que elas não querem ser limpas, que elas não querem ser moldadas por Deus, elas não querem ser modeladas pelo Espírito Santo. Porque aqui em Coríntios, 1 Coríntios fala assim. Primeira Coríntios 16, 17 fala: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, o destruirá, porque o santuário de Deus que vós é sagrado. Então, nós somos santuário de Deus. Se aquelas pessoas elas não querem ter um compromisso com Deus, se elas não querem mudar de vida, se elas estão tendo ajuda, elas não querem mudar de vida, é porque elas não sabem que o corpo dela
é santuário de Deus. Então, como Deus transformou a vida do pastor Flávio Amaral, então ele se tornou santuário de Deus. E ele quer salvar outras pessoas. Como Jesus mudou a vida dele, ele quer também ajudar outras pessoas a ser transformado, tanto por dentro, tanto por fora. E tem pessoas que o criticam. Aqui em Apocalipse, fala, Apocalipse 22, olha só o que fala Apocalipse. Aqui fala, para quem tem ouvido, ouça, né? Então fala assim, ó, 22, 11, olha só o que fala. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar. Então, o pastor Flávio, o que ele está fazendo? Ele está procurando ser justo, se santificar, né? Continue o injusto. Então, no meio dele vai sair pessoas injustas, que vai fazer o quê? Injustiça. Vai fazer injustiça com ele, vai fazer injustiça com os outros que estão ali. Continue o mundo ainda sendo imundo, né? E o justo continua na prática da justiça. Então, o pastor Flávio Amaral está na prática da justiça de Deus. Ele é um escolhido de Deus e Deus vai continuar usando ele para fazer esse trabalho, até assim Deus permitir na vida dele. E eu creio que já sempre permitiu, que Deus vai usar ele para salvar as vidas. Jesus é que salva, para ajudar essas pessoas a saírem da onde elas querem sair e da onde que Deus tem um plano para elas. E também aqui em Atos, é a conversão de Paulo. Olha só, um pouco da conversão de Paulo aqui em Atos, fala assim, ó. Atos 9, estava lendo ontem sobre conversão de Paulo, fala assim, ó. E caindo por terra, ouviu uma voz. Ele dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues? Mas levanta e entra na cidade, aonde dirão que te convém. Então aqui, né? Aqui tá falando, aqui para cima fala, seguindo ele a estrada, fora ao aproximar de Damasco, submente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Então ele ficou cego, né? Aqui depois no 8 fala, então se levantou Saulo da terra e brilhando os olhos nada podia ver e guiando pela mão levantou para Damasco. Então nada, às vezes, né? Deus permite nós ficarmos cegos, né? Espiritualmente falando, para nós a cegueira pode ser um para alguma coisa, um significado de para alguma coisa que estamos fazendo, estamos desagradando a Deus. E muitas das vezes as pessoas não têm esse privilégio, assim como Sansão também, né? Ele morreu cego, ele foi cego, mas o Espírito do Senhor se apossou dele naquela última hora. Ele ali naquela última hora reconheceu o plano de Deus para a vida dele. Então tem muitos ali no meio com o pastor Flávio, não reconhece o plano de Deus para a vida deles, não reconhece porque ainda às vezes não é a hora. Muitos infelizmente vão achar que eles acostumaram tanto com a prática do pecado, que eles vão achar que era normal eles pecar, igual as pessoas que estavam no Egito, né? Saíram do Egito, Deus permitiu sair do Egito, e depois elas queriam voltar para o Egito. Então tem pessoas assim, que elas pensaram ser uma coisa, porque, gente, tirar quando a gente está no extremo do pecado, sair do extremo do pecado para deixar de fazer a vontade da nossa carne não é fácil. Você tem que descer o mais fundo para Deus poder quebrar você, né? Descer a casa do oleiro, como diz a palavra de Deus, para ele poder moldar, nos quebrar, né? Porque quanto mais pecamos, mais o nosso coração ele vai estar duro, trancado para as coisas de Deus. Então,
Vamos orar por essas pessoas que estão nas redes sociais, que mostram no YouTube, no Instagram, no Facebook, aonde quer que seja, que está fazendo um trabalho de evangelização, que Deus colocou no coração deles trabalharem para o Senhor, para restaurar vidas. Temos que orar por essas pessoas. Então, temos que não criticar. Cada um sabe o que está fazendo, da onde Deus chamou. E essa pessoa que Deus chamou, ela quer fazer quando nós somos chamados, Deus transforma a nossa vida, nós queremos ajudar outros também, queremos que outros sejam transformados. Então, esse pastor Flávio Amaral, ele quer ajudar essas pessoas. Deus o tirou do homossexualismo. Só que o mundo não acredita, né, que essas pessoas podem mudar. Não, elas nasceram assim, elas querem ser daquele jeito e ninguém pode ajudar essas pessoas. Sim, mas temos um Deus que fez o homem e a mulher. E sim, eu creio que vai pôr outras pessoas para ajudar. E eu também vejo nas redes sociais que aqueles que estavam com ele, né, virou as costas, tem inveja dele porque fazem canal criticando ele, criticando outras pessoas que estão lá. E isso para mim é pura inveja. É o inimigo, como que eu disse, saiu do meio dele. Flávio Amaral pensava que era dele, mas não era de Cristo. Saiu do meio dele e está fazendo tudo isso, mas não podemos olhar para isso. Às vezes o inimigo quer nos afetar, mas não podemos deixarmos ficar olhando para isso. E então é isso que eu quis falar aqui nesse vídeo. Gente, eu trouxe um exemplo do pastor Flávio Amaral porque eu vejo o que ele faz e muita gente faz, mas qualquer um que você vê que Deus transformou a vida dele e ele está ajudando outras pessoas, ore por aquela pessoa. Ore por aquela pessoa, não critica. Ore, ajude em oração. É que eu faço. Eu ajudo em oração. Sempre estou vendo os vídeos dele e estou ali orando por aquelas pessoas que eles têm ajudado, pela missionária Andréia e pelo pastor Flávio. Então, que Deus abençoe sua vida, que você possa estar firme com o Senhor Jesus e possa se inscrever no meu canal, deixar um like que vai me ajudar também, em nome de Jesus. E vamos ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.